Senhor presidente, amanhã será 7 de setembro, o dia que nós comemoramos a independência do Brasil. É uma data bastante significativa, é uma data que procura reforçar o nosso sentimento de nacionalidade. Algo que é comum, inclusive, a todos os países. Todos os países têm as suas datas nacionais, vereador Eurico Freire. Tem seus símbolos nacionais. Quando nós olhamos para a nossa bandeira e quando todos os demais cidadãos nacionais de outros países olham também para as suas bandeiras, algo que, em regra, é comum é que todos acreditam que a sua bandeira é a bandeira mais bonita entre todas. Isso em decorrência de uma forte carga emocional, emotiva, que é fruto de uma construção histórica. Inclusive, tem um célebre trabalho na área de História e da Ciência Política, do Erich Hobsbawm, que foi um dos grandes historiadores do século XX, intitulado A Invenção das Tradições. Quando os países estiveram num processo de formação nacional, era necessário que o conteúdo aprendido na escola ele tivesse essa natureza de demonstrar os valores da formação do espírito de nação. Inclusive, um país que é muito emblemático nisso é a França, quando, ao longo dos séculos, até a cristalização do sentimento de França, ocorrido após a Revolução Francesa, mas somente completado no início do século XX, se dizia que qualquer um poderia ser francês desde que aprendessem os valores da França. E aprender os valores da França era conhecer a história da França, era amar a Marselhesa, era amar a bandeira francesa e adquirir, portanto, as virtudes próprias do francês. Aquilo era importante, inclusive porque dizia respeito não apenas à facilitação do Estado, do ponto de vista de exigir determinado compromisso do cidadão. O cidadão que não se sente nacionais, que não seguiram a linha do jus soli, seguiram a linha dos jus sanguíneos, como, por exemplo, a Alemanha, em que estavam-se diante ali de comunidades de descendentes. O alemão não é aquele que aprende a ser alemão. Ninguém consegue ser alemão se não tiver uma origem alemã. O que faz com que alguém seja alemão é o próprio sangue. E isso foi seguido em alguns países, como, por exemplo, a Itália, formando dois grupos, um que dizia respeito ao solo, os nascidos no solo, e outros que diziam respeito à aquisição da nacionalidade pelo vínculo da hereditariedade. O fato é que, no nosso caso, assim como outros países que receberam forte contingente de imigrantes, nós adotamos, claro, o jus soli, na medida em que, se não fosse dessa forma, nós teríamos aqui uma população de estrangeiros. E o fato é que, ao longo desses 2022, nós completaremos 200 anos de construção de independência. Isso é importante que a gente discuta, porque, lamentavelmente, nós perdemos um pouco desse sentimento de vínculo com a pátria. Houve uma perda de cultura cívica, houve uma perda de capital social, e que isso precisa ser restaurado. Uma população que não tem orgulho do que se está construindo no presente, dificilmente terá a capacidade de construir uma sociedade próspera, decente, rica, livre, onde todos possam ser tratados de forma adequada e onde todos possam garantir
o sucesso de um projeto nacional. Então, amanhã nós comemoramos mais um ano de independência do Brasil e, para mim, é uma grande satisfação, e eu falo aqui em nome do PSDB, trazendo que nós precisamos restaurar, de fato, este momento esse sentimento cívico nacional. Inclusive, eu faço aqui o registro também que logo após o fim do regime militar, e o regime militar ele marcou muito esse sentimento cívico e que, inclusive, procurando associar o sentimento cívico ao próprio regime, e isso fez com que, logo após a restauração do governo civil, a partir do governo de José Sarney, com a morte de Tancredo Neves, houvesse um comportamento dos órgãos públicos, das entidades públicas, de frear um pouco o sentimento às datas, de valorização das datas nacionais. Isso em decorrência de uma tentativa de se desvincular do regime que havia passado o poder naquele processo exitoso de transição democrática. Mas nós não podemos permanecer nesse estágio de distanciamento, inclusive de desvalorização das nossas datas nacionais, inclusive das cerimônias oficiais. O desfile, por exemplo, cívico-militar de 7 de setembro, ele perdeu muito da sua importância, de outrora, em decorrência desse contexto. É preciso que a gente resgate isso. Faz bem para a gente, faz bem para a pátria essa associação. Então, nesse sentido, que amanhã seja um dia de reflexão acerca do futuro comum que nós estamos construindo e que a política nacional ela seja restaurada a um estágio de decência, onde os adversários se comportem como adversários e não como inimigos. Afinal de contas, buscamos por caminhos diversos, a construção de uma sociedade que seja próspera, justa, livre para todos. Muito obrigado, senhor presidente.